Boa tarde a todos. Eu sou Andréa de Coelho e hoje a minha tarefa aqui com vocês é falar sobre... Está falhando, gente? Está falhando, não está? Não? A minha tarefa hoje com vocês, eu trouxe um tema que me instiga muito, que eu acho importante, que tem a ver com a história e com a história da arte no Brasil, que é nós juntos imaginarmos as dores de Anitta Sá frente à Semana de Arte Moderna. Ok? O meu pensamento é circular e meio arbóreo, mas eu tentei aqui fazer um cronograma que nos permitisse entender uma linha histórica, porque eu não consigo nunca imaginar um fenômeno que ele esteja inserido num lugar em determinado tempo. Então, eu vou propor para vocês aqui uma imaginação nessa direção. O que estava acontecendo e onde estava acontecendo tem uma correlação profunda e no momento. Ou Valeu. Anitta Malfatti em 3 representações, 2 fotografias, uma ela bastante jovem e outra uma Anitta no fim da vida, e aqui no meio um autorretrato. Eu fiz uma leitura arquetípica e eu vou explicando para vocês no decorrer da minha fala o que seria uma leitura arquetípica, como é que funciona, e para isso eu vou citar complexos culturais, que já foram falados fala hoje pela Denise, certo? Para nós podermos entender qual foi o sentido, o significado da Semana de Arte Moderna de 22 para o Brasil, para a nossa história da arte, qual foi o peso que teve, eu imaginei que a gente pudesse retroceder no tempo e olhar as primeiras expressões artísticas realizadas nesse solo brasileiro. Esses registros são da Serra da Capivara, à exceção deste, que é um registro da Gruta das Araras, no centro-oeste do Brasil. Segundo a arqueologia estuda, o território nacional tem pelo menos 50 mil anos. Quando a gente fala em pelo menos, é porque essa é a datação dos registros arqueológicos encontrados mais antigos. Talvez seja mais, talvez seja mais. Mas o que a gente tem datado, já comprovado pelo método de carbono 14, são 50 mil anos. Há 12 mil anos ou 14 mil anos, mais ou menos, a gente tem a expressão artística da Serra da Capivara, que são essas imagens que são gravadas nos grandes abrigos de rocha, no Piauí, no sertão piauiense, no bioma Caatinga. É lá que encontram esses testemunhos. Eu gosto de olhar para esse lugar, não só porque é o meu grande tema de pesquisa, mas porque eu acho que isso nos ajuda minimamente a entender a nossa importância enquanto país, enquanto cultura, coisa que muito me interessa e deve interessar aos de vocês que estudam história da arte, arte terapia e psicologia analítica. Posso seguir? Para nós imaginarmos, né, essa linha temporal que chega na Semana de Arte Moderna de 1922, eu pincelei, eu escolhi o caminho dos complexos culturais e o complexo cultural fundante da nossa terra, que é o complexo civilizatório. Então, a gente tem uma história que se diz começar em 1500, mas eu acabei de mostrar para vocês que 50 mil anos atrás já existia população no Brasil. O chamado de acidente geográfico mais antigo do mundo é o Monte Roraima.
na Amazônia. Então, nós estamos falando de uma terra que tem muito tempo. Isso nos importa historicamente, nos importa analiticamente, porque a gente vai estar pensando na formação de uma alma brasileira apoiada na alma do mundo. Vou chegar já já nesse conceito. Que foi o complexo civilizatório. Nós tínhamos um território povoado por muitas nações indígenas, isso representa muitos idiomas, muitos deuses, né, um povo politeísta de norte a sul do país. Essa é a origem da ocupação do território do Brasil. Eu estou lendo a carta de Pero Vaz Caminha para escrever a minha monografia de final de formação de analista, e nessa leitura eu descobri que as caravelas chegaram e não, lançaram âncora no começo da noite. Então, na verdade, eles viram que tinha uma terra, mas eles não tinham noção do detalhe dessa terra, o que era isso. Só na manhã seguinte é que eles viram a imensidão, eles viram os índios que também ficaram interessados e vieram para a praia, eles nunca tinham. Então, esse contato começa. Então, e quem foi o europeu que veio para o Brasil? Como diz a música do Chico Buarque, eles trouxeram seus ideais, e os ideais foram escorrendo pelas mãos e as mãos lavadas pelas águas do mar. Talvez, essas 3 frases do Buarque contam a história do Brasil. Contam como esse complexo cultural foi instalado, que é o complexo civilizatório do qual todos os outros decorrem. É como se a gente, vamos imaginar uma imagem geológica, né? Geologicamente a gente sabe que os vestígios vão se depositando camada por camada, e aí nós temos então uma estratigrafia quando a gente pensa em rocha. Quando a gente pensa em complexo cultural, eu acho que essa é uma boa imagem. Então nós temos na base uma experiência animista de um povo politeísta que vivia na floresta, portanto somos povos selvagens. Essa era a relação. Todas as coisas tinham alma e todas elas tinham a mesma posição hierárquica. Então a gente tem uma condição inicial absolutamente simétrica e horizontalizada. Parafraseando ou pegando emprestado a terminologia do Gustavo Barcelos, a gente vai imaginar que o arquétipo regente da terra brasileira antes da chegada do colonizador é o arquétipo fraterno, certo? Da cooperação, do coletivismo, onde não existe hierarquia vertical. E conta a história e a carta do Pero Vaz é testemunho disso, que eles chegam e vão resolver travar conhecimento, dialogar com esses povos que estavam ali, os indígenas, na beira da praia. As perguntas e o interesse deles era: tem mineral? Tem pedra preciosa? Existe alguma árvore que tem um pigmento? E os indígenas, né? E eles disseram: não, se tiver pigmento, a gente usa para tingir roupa. Eles não tinham roupa, percebe? Que o universo tópico para ambas as partes. Bom, eles chegaram e eles trouxeram com eles todo um universo exploratório, toda uma mentalidade mercantilista, interessada em enriquecer, em explorar, extrair o que é bom. É isso que se instala sobre essa primeira camada central dos indígenas, tanto a exploração e aquilo que a gente pode chamar de complexo civilizatório. Como toda dominação de terreno, a gente teve genocídio, teve destruição dos símbolos, porque uma das formas de empobrecer uma cultura é o extermínio dos símbolos, das cerimônias, rituais. Então, eles foram corroendo uma espécie de erosão naquele megalito que era a existência desses povos há tantos e tantos anos.
Está fazendo sentido? Oi, desculpa. Melhorou? Acho que sim. Tá bom? Bom, e aí a gente começa a pensar numa história do Brasil. Então, a gente vai ver. Em 1808, a família real portuguesa fugiu da Europa e veio se estabelecer no Brasil. Isso marca uma mudança política e uma mudança desse território que é o nosso, que é o Brasil. Então, aquilo que era colônia e era margem, passa a ser centro e sede imperial. Isso é muita mudança de perspectiva. A questão é, como a gente está diante do eurocentrismo, do mercantilismo e desse processo civilizatório, quando a família real chega, eles tratam prontamente de construir império baseado nos conceitos portugueses e europeus. Então, universidades, prédios, toda uma caracterização, teatros, né? Toda uma caracterização baseada no modelo que eles trouxeram lá. Veja, em nenhum momento a gente está falando de qualquer construção com quem estava aqui antes. Não estava em questão. Então, em 1808 eles chegam, e é importante dizer isso para vocês. Para isso que essa linha do tempo servida. A gente está falando de um século que foi chamado do século longo. Tamanha efervescência que aconteceu não só no Brasil e na América, mas foi um século de muita potência, competência de desconstrução e construções novas. 1822, portanto, na década seguinte, a gente tem a independência do Brasil. Também é um gesto discutivo importantíssimo. Então, teoricamente, as raízes com a Europa foram cortadas, mas teoricamente, porque nós somos todos europeizados até hoje, 2020. Vamos falar um pouquinho de um dos braços, né, desse complexo civilizatório, que é o racismo. Certo? Então, a gente já tinha um aspecto anterior, que é o predomínio do eurocentrismo, e aí, logo que eles chegam no Brasil, eles resolvem praticar o tráfico de escravos vindos da África, né? Que é esse horror que durou 388. O país que mais demorou para abolir a escravatura foi o Brasil, e isso deixa em nós uma postura marcas profundíssimas até hoje, né? E o racismo é uma das competências dessa marca. Eu trouxe algumas imagens da história da África para que vocês vejam as representações que eram feitas nesse período. Aqui a gente tem o cotidiano de uma família, então as crianças negras ali no chão, quase como pet, né? Aliás, para preparar essa aula, eu acessei informações assim horrorosas, para dizer o mínimo. Por exemplo, Dona Maria, né? Ela tinha uma coleção de anões negros, famosa o suficiente para quando alguém encontrava na África um anão negro, olha, a Dona Maria, a coleção dela. Havia um outro nobre no Brasil, tinha como hábito presentear as pessoas com um escravo. Ele não só presenteava, como ele mandava vir da Europa uma vestimenta muito característica, arrumava o cabelo de determinado jeito, punha aquela vestimenta e entregava de presente. Para você, um ser humano feio. Né? Então, são raízes da nossa cultura que falam de um complexo cultural, que é o racial, muito forte. Eu escolhi aqui essa imagem, não só por ser uma cultura, mas porque traz uma outra informação que, para nós da psicologia, é muito cara, que é o tratamento das crianças. Percebem que essas duas crianças, atrás do pai e a mãe, são mini adultos? Isso conversa com essa imagem que a gente tem de que as crianças
até hoje não tem um lugar efetivo, né? Nessa época, menos ainda. Aqui a gente tem duas cenas também ainda da escravidão, 1850, dos abusos da escravidão, e aqui eu quero chamar a atenção para o fato delas chegarem nuas ou seminuas, irem para o mercado como, eu nem sei o que, como um pedaço de carne, como um objeto, né, e tem o direito a cobrir o corpo, a se esconder, e elas eram compradas de acordo com a aparência, 1850. Percebe que historicamente foi ontem? Aqui a gente tem a notícia do fim da escravatura, finalmente, em 1888, embora em 1850 já tivesse sido proibido o tráfico de escravos. Então, eles pararam de vir da África, mas se mantiveram escravizados, né? E aqui a gente tem uma representação da festa do povo preto quando finalmente teve a sua liberdade conquistada ou dada, enfim. O fato é que em nenhum momento isso foi um projeto ou foi bem cuidado. Simplesmente vocês são livres, né? Sigam o caminho de vocês. Essa é a origem de muitas favelas do Brasil. 1889, portanto, no ano seguinte à abolição, a gente vai ter aqui a República, o nascimento da República. Com o nascimento da República, a gente tem o nascimento de símbolos como a bandeira, né? Começa um pertencimento mais identitário do nosso país. Obrigada. Como consequência da abolição da escravatura, a mão de obra responsável pela cafeicultura precisou ser substituída. Então chegaram os primeiros italianos. Durante 60 anos chegaram muitos navios de italianos e depois de outras nacionalidades. Esses todos chegavam com uma promessa incrível da terra prometida. Eles saíam da Itália pela pobreza que estava na Itália, pelo excesso de contingente. E uma vez eu preparei uma aula para falar sobre Cinema Paradiso, e eu tenho essa coisa da história, vocês estão percebendo. Então eu fui pesquisar qual é o sentimento que o italiano do Sul tinha com relação à ilha das pessoas. É muito bonito olhar para essa melancolia, e o sul da Itália, a Sicília em especial, como uma ilha, se coloca historicamente, simbolicamente, como um lugar de lamento, de choro, porque os navios partiam dali e nunca mais voltavam na vida, né, dos imigrantes. Aqui tem uma pintura muito bonita, de 1896, mostrando os italianos partindo de lá, e aqui os navios, que na época eram vapores, né, navio vapor, chegando no Porto de Santos. Era uma viagem longa, exaustiva, e que tinha como meta uma possibilidade de vida nova, Terra Nostra, né? Uma nova vida, um novo jeito, uma nova perspectiva com possibilidade de enriquecimento. Eles vieram para cultivar o café, e aqui a gente tem uma imagem que fala sobre isso. E agora eu vou falar da questão geográfica. Por que São Paulo? Por que a arte moderna brasileira acontece em São Paulo e não no Rio de Janeiro? Como parece, teria sido natural, segundo os cariocas. São Paulo, nesse momento, era uma província onde os primeiros casarões e mansões da Avenida Paulista começaram a surgir. Era onde moravam as famílias dos cafeicultores,
porque eles, normalmente, o pai permanecia na fazenda, cuidando das coisas, a mãe vinha com os filhos porque vinham estudar na capital. E para isso eles construíram os grandes casarões. A exemplo, quem é mais velho, como eu lembra do casarão da família Matarazzo, né? É um dos últimos que a gente teve por lá. Agora a gente ainda tem a Casa das Rosas. Espero que ela permaneça enquanto a gente permanecer no planeta. Mas é outra conversa. Com o tempo, os italianos deixam as fazendas e vêm para a capital buscando melhor condição de vida. Surgem, então, as primeiras indústrias. Aqui a gente está uma das indústrias famosas, primeiras de São Paulo, que é a indústria Crespi. Eu não achei uma foto da Matarazzo, mas a gente tem aí essas grandes famílias, Crespi e Matarazzo, que moravam na Avenida Paulista e tinham a indústria. Está vendo aqui quanta criança funcionária da indústria? Exato. Ai, obrigada, muito obrigada. Com a vinda, né, com o aumento da população na cidade de São Paulo, começou a ter também uma necessidade de criar rapidamente uma estrutura de urbanização para a cidade. Então, o sistema de bondes na época precisou ser rapidamente, essa foto aqui, né, precisou ser rapidamente produzido, colocar os trilhos, trazer os bondes para o transporte dessas pessoas. Ali o bonde ainda puxado a mula, né, que é essa história da nosso transporte público no Brasil. Então, uma realidade nova passa a existir em São Paulo. Aqui um casarão Matarazzo, aqui o primeiro automóvel, número 1 do Brasil, Matarazzo, de posse Matarazzo, não feito por ele, né? 1900. Ali a gente tem o chofer, a mãe, as crianças e a casa. Aqui é a Avenida Paulista, o endereço das grandes mansões dos barões do café. Estão percebendo que a gente está configurando aqui uma hierarquia vertical e uma sociedade marcada pela assimetria, claramente. Aqui a gente tem uma família aristocrata paulistana, família Monastério. Essa família é dona ou de uma empresa que tem aquelas pessoas, ou de uma fazenda que tinha um escravo, depois tem os italianos. Eu sei que eu estou correndo, mas se faz necessário. E aqui a gente tem o Teatro Municipal da Semana de Arte Moderna. À medida em que a aristocracia foi se estabelecendo em São Paulo, cuidou-se, André, para que existissem teatros, casas de chá, passeios públicos, esse era o lazer paulistano. Então, eles foram importando do modelo europeu, em especial o francês, que era, na época, o modelo estético-cultural, eles foram importando o modo de vida francês e europeu e toda uma estética arquitetônica também. Como era a arte, então? Né, minha gente? A gente está falando de um país eurocêntrico, né, que importa tudo da Europa. Não sei se a Paulinha vai trazer. A Paulinha, aliás, esqueci de falar isso, Paulinha, que é o fundamental, vou falar agora. É um prazer absurdo essa mesa que a Irene criou, onde a gente tem aqui uma amiga querida, uma pessoa que eu admiro profundamente, uma pensadora
sensível e muito competente. E essa oportunidade, a Semana de Arte Moderna do Brasil, a Arte Moderna do Brasil, nasce fundamentalmente com a Anita Malfatti, que é uma mulher. As duas grandes representantes, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, anos antes de Frida Kahlo, no México, por exemplo. Eu achei uma lindura esta sala, nesta mesa, termos duas mulheres falando dessas duas mulheres. Eu acho que isso faz um registro do feminino muito importante, que tem a ver com a Semana de Arte Moderna que a gente vai chegando lá. Bom, como era a arte nesse período? Uma arte baseada nos conceitos de Deus, era uma cópia do que existia lá, todo o estilo, né, muito eurocentrado, muito baseado no real, muito, às vezes, com mistura de aspectos mitológicos e reais. Assim era. Mesmo aqui que a gente tem um caipira, um caboclo, a gente tem uma imagem realista. Então, essa era a arte possível naquela época. A arte que era reconhecida, que era valorizada, portanto, um artista plástico que buscasse um reconhecimento no panorama artístico, ele seguiria esse modelo, esse padrão, ou ele não teria espaço para a execução, para a comercialização e para a expressão da própria arte. Anita Malfatti, a explosão de cores. Duas fotos da Anita, uma bastante jovem, a outra depois do evento que a gente vai falar agora. E eu escolhi essas duas fotos porque, para mim, marca muito uma diferença na expressão do rosto, enfim, tem uma estética diferente que representa para mim. A Anita nasceu, está errado ali, viu, gente? 1989, exatamente no ano 1800, tá tudo errado. 1889, exatamente no ano da proclamação da República. Era uma mulher paulistana que foi precursora do modernismo, ainda com um requinte. Ela trouxe para a arte do Brasil as cores que o modernismo desejou. Foi ela quem trouxe uma explosão de cores, como ela mesma denominou. Portanto, ela traduziu o Brasil em modo moderno. Que eu ia ler, então eu vou contar para vocês, depois vocês vão receber, por favor, o PowerPoint. Anita, quando tinha 13 anos, ela estava, 13 anos, vejam que é um cênix, uma cultura cênix, não pura. Ela estava muito preocupada porque ela não sabia qual era a vocação dela. Então ela resolveu submeter a uma experiência inovadora. Ela prendeu as tranças do cabelo dela, ela morava na região da Barra Funda, deitou no dormente dos trilhos, esperou o trem passar, placidamente. Ela queria viver uma experiência diferente. Quando o trem passou, ela descreveu um barulho horroroso, um calor intenso e o som e luzes, cores. Talvez pela faísca do atrito entre a roda do trem e o trilho. E ela saiu dali querendo da vida, da forma para a explosão de cor. Assim nasceu a artista plástica